aula de ciências e nós vamos falar sobre as plantas. Tem plantas em todos os lugares, nos jardins, nas ruas, nos muros, algumas que é só para embelezar, algumas que nem flores têm, outras são frutíferas. E essas plantas, elas têm uma tipagem específica. Quais são? As plantas elas podem ser aquáticas, terrestres e aéreas. As plantas aquáticas são plantas que vivem na água. Elas não têm raiz fincada na terra, elas ficam se sobrepondo em cima da água, que é o caso da Vitória Régia, que é a planta aquática mais conhecida. Todos os lugares que tem muita água, você pode perceber que fica uma folha grande, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É chamada de Vitória Régias, e as que não são Vitória Régias são da mesma espécie da Vitória Régia e são consideradas plantas aquáticas. As plantas terrestres são as mais comuns. São plantas que têm sua raiz fincada no solo, na terra. Para vocês entenderem ainda melhor, nós podemos dar como modelo, como exemplo, o ipê, né, que é o pau d'arco em alguns lugares aqui no Nordeste. Então, o pau d'arco, vocês podem perceber que eles têm a raiz bem grande e bem fincada na terra. Assim também como algumas árvores frutíferas da nossa região. O umbuzeiro. Nós temos árvores que são frutíferas, mas não é para o consumo humano, mas que dá sombra e ajuda na respiração, como o juazeiro. Nós temos também o abacateiro, a bananeira. Nós temos muitas e muitas outras árvores frutíferas que são consideradas árvores terrestres, porque está com a raiz fincada na terra. E as árvores que são consideradas aéreas são aqueles arbustos que são desenvolvidos a partir de um caule ou de uma raiz de uma outra planta. E aí elas não têm a raiz fincada no solo e elas ficam mais alta do que a planta que está fincada no solo e é chamada de aérea. Nós podemos dar como exemplo as flores orquídea. Geralmente compramos as orquídeas ou na floricultura ou em bazares, mercadinhos que vendem ela de forma artificial. Mas ela é uma flor belíssima e é considerada uma árvore aérea, certo? Então, tipos de árvores aquáticas, terrestres e aérea. Agora eu quero que vocês façam esse bate-papo comigo. Eu quero que vocês digam para mim qual é a árvore frutífera da fruta que eu vou falar. Vocês vão responder aí comigo, tá? Abacate. A árvore que dá o abacate, ela é o quê? É o quê? Abacateiro. É isso aí, abacateiro. A árvore que produz o fruto chamado coco é qual árvore? Coqueiro. A árvore que produz um mamão, que germina um mamão, como é o nome dessa árvore? Como? Olha, eu quero saber lá no grupo. Vocês mandem para mim no grupo do WhatsApp qual é o nome dessa árvore. Se vocês não sabem, vocês vão pesquisar, que a professora Maria de Fátima, ela não vai dizer todas as árvores para vocês. Tem outra árvore. Quem produz a maçã? Essa não é fácil. Qual é a árvore que produz a maçã? Não é fácil. Qual é a árvore que produz a banana? Essa é facilzinha. E qual é a árvore que produz a goiaba?
hein? Vocês vão estar respondendo para mim lá no grupo de WhatsApp, porque eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber se vocês realmente sabem o nome dessas árvores. E a árvore que germina, que produz a laranja, hein? Vamos dizer para a professora. A árvore que produz o melão. Então, essas frutas que nós consumimos todos os dias vêm de uma árvore. E o nome delas está relacionado ao nome da fruta que ela produz. E eu quero saber o nome dela no grupo de WhatsApp. Vocês mandam para mim. Todas essas plantas que eu acabei de falar, sejam elas aquáticas, sejam elas terrestres, sejam elas aéreas, elas produzem flores, frutos, sementes, mas as partes da planta, elas não são comuns a todas essas plantas. As partes da planta mais conhecida que nós conhecemos e estudamos desde quando nós somos bem pequenininho, ela é comum à planta terrestre. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador, aqui as partes da planta. Olha só, vamos olhar comigo a parte da planta e eu vou estar explicando aqui para vocês. Olha que planta bonita. Então, vamos começar aqui de baixo. Eu já mostrei uma planta para vocês lá da sala do maternalzinho e aí vou estar explicando novamente aqui para esclarecer. Aqui embaixo, ela fica debaixo do solo, é chamado de raiz. Para que serve a raiz? A raiz é responsável pela sustentação e pelo desenvolvimento da planta, que ela absorve toda a água da terra, todos os sais minerais e fixa a planta na terra. Se a raiz não fixar na terra, com certeza a planta vai cair. E ela é responsável por pegar toda a água e todos os sais minerais e levar para toda a planta. Subindo, nós vamos falar sobre o caule. O caule é um haste de sustentação que sustenta as folhas, as flores e os frutos. E ela é responsável por levar a água e os nutrientes que é adquirido aqui na raiz até as outras partes da planta, certo? Então, vamos para o fruto. O fruto é uma parte da planta onde contém as sementes e eles servem como alimento para diversos animais e também para o ser humano. Então, essas frutas são usadas para alimentar os seres vivos. E ela tem a semente que é responsável por germinar e gerar novas plantas. Só a partir da semente é que é possível germinar e gerar novas plantas. Agora vamos para as folhas, ou para a flor. Folha. As folhas da planta, ela é responsável pela respiração e a transpiração da planta. Ela também produz alimento do que a planta precisa. Então, é nas folhas que se tem o processo de fotossíntese e ela é responsável por toda a respiração e transpiração da planta. É através dessas folhas que a planta respira e também transpira. Ela é um ser vivo, por isso ela respira como ser humano e transpira também como o ser humano. Lembrando que a planta ela contribui para melhorar a nossa respiração. Todo o nosso sistema respiratório tem ajuda aqui das plantas. Aí temos aqui as flores. As flores,
elas são órgãos reprodutores da planta. Elas atraem os animais e são originadas dos frutos, certo? Essas são as partes da planta. E todos vocês, quando olharem uma planta, vocês podem estar percebendo todos esses itens, todas essas partes nessa plantinha. Na plantinha que está na rua, na plantinha que está no muro de casa, na plantinha que está na roça do vovô, na roça da vovó, na roça dos amigos, na roça da mamãe. Tem todas essas partes e que todas essas partes são importantes para que a gente consiga ter bons frutos, frutos saudáveis e ainda melhore a nossa respiração. Eu quero que vocês façam as atividades das páginas que eu coloquei nos trabalhos impressos, nas páginas do calendário aí que eu repassei para o IESP. Quero agradecer vocês por mais um dia de aula e agora eu vou, olha só o que eu vou fazer. Ai, gente, eu vou, olha, caiu. Eu vou lanchar, vocês também vão lanchar também. Depois a gente volta aí para aprender mais.